Eu confesso ser especialmente difícil gravar esse vídeo hoje porque eu não tô gravando no domingo. Eu tô gravando num dia que aconteceu uma grande tragédia e já tava no meu calendário falar de ressurreição sob esse prisma, o prisma da resolução das tragédias. O olhar não é o meu, o olhar é de um teólogo cristão palestino vivendo em Israel, chamado Yohanan Catanacho, e para ele, muito acertadamente assim como para mim, ressurreição é a única resposta possível diante de um cenário de morte. Olá, eu sou Victor Fontana. Esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso é muito apreciado aqui pela equipe do canal. A equipe é uma equipe de 2, eu e o Gabriel Lopes, que edita uma parte dos vídeos pelo menos, faz as nossas thumbnails, tá achando o canal um pouco mais bonito, é responsabilidade do Gabriel, que só tá com a gente por causa de você que tá há mais tempo aqui no canal e que acredita no que a gente faz. Se você é inscrito já há algum tempo e vê valor no conteúdo que a gente produz por aqui, considere a hipótese de se tornar um membro aqui do canal. Membros do canal possibilitam que eu tenha gente na equipe, possibilitam que a gente melhore o cenário, que a gente melhore a captação, que a gente melhore o áudio. E a você que já é membro, fica de coração o meu profundo agradecimento. Mas eu tô hoje aqui para falar sobre um conflito que não há solução aparentemente, para o qual não há solução aparentemente. É o conflito que o Yohanan Catanacho vive no seu dia a dia, que ele vê todos os dias. Ele vê todos os dias duas etnias que parecem não encontrar um lugar comum. Ele vê uma ruptura, um desacordo que acaba resultando, evidentemente, em violência. E eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado, se Israel ou se Palestina. Eu não estou aqui para oferecer críticas seculares a problemas, muitas vezes políticos, que sim a gente tem que tentar resolver. Eu só não sou a pessoa certa para dizer essas coisas. O fato é que diante do que a gente viveu no Brasil essa semana, do que a gente tem vivido, a única resposta que me vem à mente possível é ressurreição. E ressurreição é o que a gente vive hoje no domingo de Páscoa. Eu conversava com um amigo a respeito disso que a gente está vivendo, desses recentes eventos, dessa onda de ataques contra escolas, e ele me confidenciou: olha, eu não era a favor de pena de morte, mas agora eu sou. Não vou entrar no mérito jurídico, não vou entrar no mérito nem mesmo religioso a esse respeito, se devemos ou não ser favoráveis à pena de morte. Eu só sei que, vendo a indignação dele como pai, e sendo eu também pai, eu o entendo nessa mudança de pensamento e de direção. E o que eu queria sugerir para mim e para você, que não temos o poder da caneta de decidir o que acontece nos rumos da sociedade global, ou mesmo brasileira, eu queria te sugerir uma outra mudança de pensamento, tal qual a desse meu amigo, e talvez uma mudança para ele também, que acontece por sugestão de J.R.R. Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, num diálogo entre Gandalf e Frodo Bolseiro. Frodo, quando ele é apresentado a história do Anel, bom, se você não conhece o Senhor dos Anéis, eu não posso fazer muito por você, mas Frodo, quando ele é apresentado a história do Anel, ele se pergunta, ou ele pergunta a Gandalf, na verdade, se não teria sido melhor ter matado o mal na origem, ter assassinado Gollum ou Sméagol. Isso está no livro 1, Sociedade do Anel. Eu não vou lembrar em detalhes, faz mais de 20 anos que eu li a obra, mas a passagem, esse diálogo me marcou nesse exato momento. Não me recordo desse diálogo estar no filme. Gandalf responde algo como: por que você quer tirar a vida de quem comete injustiças se você não pode devolver a vida daqueles que injustamente morreram? Ou seja, a decisão sobre vida e morte não deveria caber a você, Frodo Bolseiro. Quando Gandalf fala isso, ele está dizendo o seguinte: diante de tanta tragédia, talvez o nosso primeiro impulso seja de fato desejar a morte de quem ocasionou a tragédia.
do responsável pela tragédia. E evidentemente isso é um desejo absolutamente compreensível e humano. Agora, será que o nosso coração não deveria estar mais inclinado, já que é para desejar coisas que a gente não vai conseguir mesmo, desejar que quem morreu volte à vida? Será que para aquelas famílias que perderam as crianças, o que seria preferível? Acrescentar mais uma morte para a história ou ter de volta o que foi perdido? E a história da ressurreição é essa história. É a história impossível de voltar à vida. É a história impossível de pessoas que retornarão à vida depois da morte. A história da ressurreição e da Páscoa não é meramente a história da ressurreição do Filho de Deus. É a história da ressurreição que se inicia com o Filho de Deus. É a história da vitória sobre a morte que se inicia com o Filho de Deus. Se nós não temos a esperança num Deus capaz de transformar o corpo despedaçado de Jesus, do seu Filho, num corpo que novamente ganha vida, nós não temos por que ter esperança de que problemas como a morte, pecados que ocasionam a morte, tragédias como a morte múltipla possam ser resolvidos. A esperança de Yohanan Catamacho de resolução do conflito entre Israel e Palestina, a esperança dele está na ressurreição, porque na ressurreição Deus começa a consertar as coisas que estavam desordenadas. E uma das coisas que está desordenada é o conflito entre nações, o conflito entre etnias. Então, se Deus conserta o corpo do seu próprio filho esmagado pela minha maldade, esse mesmo Deus tem poder para consertar uma história despedaçada pela maldade e que precisa de reconciliação, inclusive entre etnias. E a nossa história de dor atrás de dor, que a gente vive no Brasil, no nosso contexto, ela precisa ser uma história daqueles que acreditam na ressurreição, de dizer a maldade ela tem prazo de validade. E a maldade encontrou a cruz, o pecado encontrou a cruz, e contra a cruz ela foi recebida por um homem que diz: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E foi recebida por um Deus que diz: eu vou transformar a tua dor, o teu sofrimento e a tua cruz no principal instrumento de perdão que você clamou por eles. E eu faço isso a partir do domingo, do terceiro dia, quando na ressurreição a morte ela se torna vida, o impossível se torna possível, as trevas se transformam em luz. E aquilo que era só um desejo etéreo na mente de Gandalf ou de Frodo, ou da minha ou da sua, se torna algo tangível. A morte se torna luz. A morte se torna vida, as trevas se tornam luz. Quando a verdadeira mensagem do Evangelho de amor e de perdão, ela encontra as pessoas, histórias extraordinárias acontecem. E a morte não prevalece. Prevalece a vida. Prevalece a ressurreição. Você quer saber o sentido da Páscoa? O sentido da Páscoa é esse: que o mal, a tragédia, o pecado não tem a palavra final. A noite, a treva escura e densa não prevalece. Prevalece o domingo. Prevalece a esperança. Diante da morte, eu só posso desejar uma coisa: ressurreição. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Que Deus encontre a tua dor
em forma de vida, resgate, restauração, vida ressurreta. Até a próxima.